Você se considera uma pessoa inquieta, de pensamentos distraídos, daquelas que têm muita dificuldade de se concentrar na vida de oração? Sobre isso, Teresa d'Ávila vai nos dizer que não se aflija, não se preocupe, há solução para isso também. Meu nome é Camila Lage, estamos aqui em mais uma pauta do Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila e hoje ela nos diz que é preciso ter bom ânimo e não se afligir diante dos desafios da vida de oração. Os desafios são muitos, mas é preciso acreditar que é possível sim, apesar de toda a inquietude, ter uma vida de oração, ter uma vida de intimidade com Deus. Muitas pessoas começam a vida de oração e por tamanha distração, por tamanha inquietude, acabam considerando que aquilo não é para ela, né? Acabam se distanciando, acabam desanimando. E Teresa d'Ávila vem nos trazer esse chamado de bom ânimo. E ela nos diz da seguinte forma, na página 106 do seu livro, ela fala: aquele que começa a fazer um jardim em terra muito infértil, cheio de ervas daninhas, para que nele se deleite o Senhor, Sua Majestade arranca as ervas daninhas e há de plantar as boas. Aqui ela está dizendo que ela chama de terreno infértil o nosso terreno, quando tomamos a decisão por ter uma vida de oração. Mas quando o simples fato de a gente tomar essa decisão, o que Deus já faz? O Senhor, Ele arranca as ervas daninhas. Então o Senhor, somente, Teresa está dizendo, que somente pela decisão de ter uma vida de oração, o Senhor arranca as ervas daninhas. E há de plantar as boas. Então isso sem muito esforço, apenas pela decisão de ter uma vida de oração. E ela continua: façamos de conta, então, que isso já foi feito quando se decide uma alma a ter oração e vai começar a usá-la. E com a ajuda de Deus, temos que procurar, como bons jardineiros, fazer com que cresçam essas plantas e ter o cuidado de regá-las para que não se percam, mas venham a dar flores que deem de si muito aroma para recrear a este nosso Senhor. Então ela está dizendo que o jardineiro é o Senhor. Então, se a gente decide ter uma vida de oração, é como se a gente decidisse criar um jardim, cuidar de um jardim. E aí, de imediato, a gente já encontra o jardim, só de caminhar até o jardim, a gente já encontra esse jardim sem as ervas daninhas e com plantas boas. O nosso desafio é regar para que essas plantas cresçam e frutifiquem. É assim que Teresa nos fala sobre os 4 graus de oração. No Livro da Vida ela fala de 4 graus de oração. E ela fala o seguinte, que há maneiras de regar esse jardim. No começo, você pode regar puxando a água de um poço. Nossa, muito difícil, muito trabalhoso, puxar a água de um poço para regar o jardim. Esse é o começo da vida de oração. Na sequência, é possível, você já consegue regar o jardim com uma roda d'água que se move por uma manivela. Já é mais fácil tirar a água por uma roda d'água através de uma manivela. Não precisa daquele esforço todo de tirar água do poço. Depois, na sequência, o próximo passo, né, o terceiro modo de vida de oração, esse jardim será regado através de um rio, de um riacho. Como se ali surgisse um riacho próximo daquele jardim e aquele riacho encharcasse aquela terra. Ainda mais fácil do que a roda d'água e muito mais do que retirar a água de poço. E o 4º grau de oração, que seria o que ela está comparando aqui, é que não há necessidade de regar com tanta frequência e dá muito menos trabalho ao jardineiro, porque rega-se com chuva, pois rega o Senhor sem nenhum trabalho nosso. Nós não podemos fazer com que a chuva caia, né? A chuva cai naturalmente vinda do Senhor, vinda do céu. Então ela fala que rega o Senhor sem nenhum trabalho nosso. É sem comparação, muito melhor do que tudo que foi dito antes, né? Então, recapitulando aqui rapidamente, ela fala de 4 graus, comparando como que a gente precisa molhar o nosso jardim, que é regar a nossa vida de oração, né? Ela começa aqui fazendo a comparação do poço, de retirar a água do poço, depois através de uma manivela, né, de uma roda d'água. Depois ela fala de um riacho, esse riacho que encharca a terra sem muito esforço da nossa parte. E depois, sem esforço algum, Deus manda a chuva e molha aquele jardim e mantém as plantas bonitas, crescendo, frutificando. É isso, é muito bonito essa forma como Teresa d'Ávila nos traz os 4 graus de oração. Então, no início, se a gente for pensar, é um momento que
o maior desafio é de não deixar a vida de oração. Da mesma forma, quando Teresa d'Ávila fala, e a gente vai falar mais pra frente, do castelo interior. O desafio é entrar nesse castelo, não permanecer do lado de fora. E à medida que a gente vai adentrando, a gente vai se aproximando mais do Senhor, né? Que na verdade está dentro da gente. Esse castelo é a nossa vida interior, é a nossa alma. Então Teresa faz essas comparações para a gente entender essa dinâmica, né? Mas não é uma dinâmica que às vezes você vai estar olhando e falar assim, nossa, mas se eu começar agora, eu estou no começo da minha vida de oração, já tem um tempo inclusive, mas eu vou muito devagar, né? Vamos supor que você esteja me ouvindo e pensando nisso agora. Vou dizer algo que Teresa revelou aqui em relação a uma pessoa que ela teve contato na época dela. Em 4 meses o Senhor a levou muito mais adiante do que eu em 17 anos. Então Teresa está dizendo que uma pessoa avançou muito mais na vida de oração em 4 meses, avançou em 4 meses do que ela avançou em 17 anos. Então, isso para dizer o quê? Na vida de oração, não há um tempo. Eu vou gastar anos para alcançar esse nível em que o Senhor nos molha com a chuva e eu não preciso nem fazer esforço para ter intimidade com Deus, né? Digamos assim, né? Esforço a gente precisa fazer sempre para estar na presença dele, claro. Mas Teresa vai nos dizer essa comparação que depende do Senhor. Claro, depende da nossa disposição, nos colocar, né? Como ela diz, vou cuidar do jardim, dar esse primeiro passo. Mas depende muito mais do Senhor, que é tomar essa decisão. Então, vai depender da nossa vida, vai depender do que o Senhor tem pra gente, em que tempo Ele tem. Então, o Senhor escolhe, é o momento dele, né? Então, não inicie uma vida de oração pensando que é difícil, que não vai conseguir, que exige muito esforço e que tá difícil, né? No início vai ser difícil realmente, mas você pode avançar rápido conforme a vontade do Senhor. Então, o tempo que o Senhor gastar é o tempo que corresponde à vontade dele e o seu esforço de regar esse jardim que Teresa d'Ávila tanto nos fala, né? E algumas coisas a gente precisa observar. O que nos distrai, né? O que me distrai de regar esse jardim? O que faz com que eu permaneça ali tendo que lutar muito em tirar água do poço, fazer aquele esforço e não conseguir avançar na vida de oração? Uma das coisas que Teresa nos fala muitas vezes voltamos a ter preocupações e tomamos providências para que não nos falte não apenas o necessário, mas o supérfluo. Hoje a gente está, em especial, nesse mundo digital, esse mundo de tecnologia, onde o consumismo está muito mais próximo das pessoas, onde o encantamento está muito mais explorado nas redes sociais. Esse desafio é muito grande, porque a gente não apenas preocupa com o necessário para a nossa vida, mas a gente gasta energia preocupando com o supérfluo. Então, o tempo que você gasta preocupando com o supérfluo, você deixa de ter intimidade com Deus. Você sobrecarrega a sua vida com coisas que não lhe são necessárias. Você deixa de viver a caridade. Então, isso é uma barreira para a gente avançar na vida de oração. E às vezes a gente vive isso no dia a dia. Às vezes a maioria das pessoas que estão me ouvindo podem, né? A gente vive isso com muita facilidade. Então é preciso observar o que na minha vida é supérfluo. Que supérfluos eu estou alimentando na minha vida. Então isso é uma das coisas que ela coloca, né? Mas ela fala o seguinte, ao mesmo tempo ela diz, se perseverar, não se nega a Deus a ninguém. Pouco a pouco ele vai habilitando o ânimo para que saia com vitória. Digo ânimo porque são tantas as coisas que o demônio põe na frente no começo para que não se comece de fato. Então aqui ela está dizendo que uma vez que você decide dar esse passo de aprofundar na vida de oração, o demônio vem querendo impedir. Porque ele sabe o bem que isso vai fazer para você e para os outros. Para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que você vai alcançar. Então o demônio vem. Ele vem tentar de várias formas. Uma delas eu disse aqui, que é a questão do supérfluo. Mas ele fala, ela continua. Se aquele que começa se esforça com o favor de Deus para chegar ao cume da perfeição, creio que jamais vai sozinho para o céu. Sempre leva muita gente atrás de si. Então, isso me faz lembrar uma frase que eu ouvi de uma pessoa. Ela falou da seguinte forma: imagina chegar na porta do céu e tá só você lá. Ou seja, imagina, você faz todo o esforço, você busca, você ora, você lê, você estuda, você se dedica à vida do Senhor, mas você vai chegar ao céu sozinho, sem levar ninguém, né? Então, assim, é preciso que a gente se mova, que seja para levar uma pessoa. Já valeu a nossa existência. Isso é uma frase do Papa, se não me engano, o Papa Francisco. Conseguiu mudar a vida de uma pessoa?
valeu a sua existência. Então a gente precisa pensar nisso, porque a nossa fé tem como tripé a nossa vida de oração a caridade. A caridade é um tripé da vida de oração. Então ele está dizendo que se você se esforça, jamais você vai sozinho. Sempre vão pessoas com você. Sempre Deus vai colocar também pessoas para te ajudar. Basta a gente dar esse passo. Ele fala, né? Como um bom capitão, Deus lhe dá quem vai em sua companhia. Mas põe-lhe tantos perigos e cuidados na frente que não é preciso pouco ânimo para não voltar atrás, mas muito e muito favor de Deus. Quer dizer, quanto mais você dá um passo em direção a Deus, mais é necessário criar essa dependência, para que não seja uma coisa que eu faço hoje, fico uma semana sem fazer, depois eu volto. Não, eu preciso perseverar. É a perseverança que vai sustentar esse caminho de oração. E Teresa continua, embora calouros, intermediários e avançados, assim ela coloca, todos levam suas cruzes, ainda que diferentes. Então, o caminho pelo qual foi Cristo, hão de ir os que o seguem. O caminho pelo qual foi Cristo, hão de ir todos aqueles que o seguem. Se não quiserem se perder. Então, quando a gente foge da cruz, a gente está desviando do caminho, a gente está se perdendo novamente da vida, da intimidade com Deus, da vida de oração que a gente precisa ter para se manter nesse caminho. E benditos trabalhos que já nesta vida tão sobejamente se pagam. Aqui Teresa nos diz que quantos trabalhos e quantas cruzes a gente passa, e passa bem pelas cruzes, também não adianta passar pelas cruzes reclamando. A gente já vai estar pagando. Quantas vezes a gente deveria olhar para as nossas cruzes e falar assim, nossa, que eu esteja pagando pelos meus pecados, né? Que eu já esteja aqui na terra, como ela coloca aqui, já nesta vida, tão sobejamente se pagam. Então, quantas vezes a gente deveria olhar para as nossas cruzes como um processo de crescimento? O que Deus quer me ensinar com essa cruz? Vou transformar isso, não vou reclamar, vou transformar isso em penitência, vou colocar como perdão dos meus pecados, né? O próprio jejum, às vezes as pessoas fazem jejum para conquistar algo, mas às vezes não fazem o jejum para pedir perdão pelos pecados, não, pelos meus pecados, eu vou jejuar. Então, assim, é preciso a gente desenvolver essa maturidade, não é fácil, mas é que Deus está dizendo que Ele nos sustenta. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as quedas que a gente cai, mas é preciso cair e levantar, cair e levantar. Né? Então, Teresa, ela faz essa comparação e eu retomo a dizer que a questão de que ela demorou muitos anos para avançar na vida de oração. Ela colocou aqui uma comparação de uma pessoa que alcançou o ápice da perfeição na vida de oração em 4 meses, o que ela alcançou em 17 anos. Né? Então, muitas vezes, cada um tem uma história. Né? Muitas vezes não, cada um tem uma história, cada um tem um tempo. Né? E ela fala o seguinte, tenho para mim que o Senhor quer dar muitas vezes no começo e outras no fim, esses tormentos e essas muitas tentações que se oferecem para provar aqueles que o amam e saber se poderão beber o cálice e ajudar-lhe a levar a cruz, antes que se ponham sobre eles grandes tesouros. Então aqui ela está dizendo que antes que Deus permita que você avance na vida de oração, antes que Deus coloque grandes tesouros no seu caminho, grandes graças no seu caminho, as tentações vão vir para provar aqueles que o amam, para provar que se você ama Deus verdadeiramente, ou se você vai abandonar Deus no meio do caminho porque você cansou das provações. Então, se você resiste às provações, elas não necessariamente a gente fala, nossa, é o demônio que está tentando. Não necessariamente. São permissões de Deus. Né? E aí ele fala, né, para saber se poderão beber o cálice e ajudar-lhe a levar a cruz antes que se ponham grandes tesouros. Né? Como são de grande dignidade as dádivas de depois. Quer que primeiro vejamos por experiência a nossa miséria antes que nos dê as graças. Para quê? Então, Deus quer que primeiro a gente reconheça as nossas misérias, porque às vezes é diante da tentação, diante da provação que a gente vai reconhecer a nossa fraqueza. Às vezes é algo que prova a nossa paciência e ali a gente vai ver que a gente não tem essa virtude. E aí a gente precisa desenvolver essa virtude. Então, Deus quer que primeiro vejamos por experiência a nossa miséria, para que depois Ele nos conceda a graça. Para quê? Para que não nos aconteça o mesmo que aconteceu a Lúcifer. Então, isso é muito bonito, né? Deus é cuidadoso até na provação que Ele nos coloca.
Mas ele fala, né? Ela fala, gente espiritual não tem por que se afligir. Gente espiritual não tem por que se afligir. Então isso é muito interessante. Ela fala aqui, ó, para mulherzinhas como eu, fracas e com pouca fortaleza, me parece que convém, como Deus agora faz comigo, conduzir com presentes para que possa suportar alguns trabalhos que Sua Majestade quis que eu tenha. Às vezes Deus permite os desafios, as provações, mas Ele também nos dá presentes no meio do caminho, porque às vezes a gente é muito fraco mesmo, né? A própria Teresa diz, né, mulherzinhas como eu, fracas e com pouca fortaleza. Deus costuma dar alguns presentes no meio do caminho, para que a gente não desista, né? Para que não seja muito pesado, né, pra gente. Então é muito bonito o jeito que ela faz, a forma como ela compara, né? E ela encerra dizendo assim, torno a avisar, e ainda que o diga muitas vezes, não há problema que de secura, de inquietação e distração nos pensamentos ninguém se oprime e se aflija. Se quiser ganhar liberdade de espírito e não andar sempre atribulado, comece a não se assustar com a cruz e verá como também a ajuda a levar o Senhor. Não se assuste com a cruz. Que o Senhor ajude você a levar. Se você não se assusta, o Senhor o ajuda a levar a cruz. E essa cruz, são essas cruzes, esses desafios, o maior sinal de que Deus está presente em nossa vida. Porque é assim, Teresa diz, que Ele nos prova para nos dar grandes graças. Amém.